Olá, meus irmãos, meus amigos. Espero que você esteja conseguindo pegar a linha de raciocínio. Não se explica um texto sem o contexto. Então, nós estamos lendo o verso 46 de Atos 10, principalmente o verso que as pessoas têm dúvida. E eu estou explicando todo o contexto para chegar nesse verso, depois explicar o pós. Eu estou explicando o pré e depois vou explicar o pós, que é o capítulo 11. Mas vamos ler novamente Atos 10, 46. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Já mencionamos o personagem Cornélio, mencionamos os 3 homens que foram com Cornélio, mencionamos o personagem Pedro, mencionamos o que Deus fez com Pedro quando deu fome, mencionamos que Pedro duvidou e Deus disse para não duvidar. Também mencionamos que agora Pedro vai voltar obedecendo a Deus e ele vai voltar com mais um grupo de judeus que ele vai citar no capítulo 11 quem eram e a quantidade que voltou com ele. E o motivo ele vai citar no capítulo 11, porque Pedro depois precisaria testemunhar para os judeus, os apóstolos. E ele tinha um grupo de judeus testemunhando o que aconteceu em Atos 10, verso 46. Olha que interessante. Mas não chegamos lá ainda no 46 não. Vamos devagarzinho que nós vamos entender. Vamos ler o verso 24 hoje na sequência. Ele diz que no dia seguinte eles foram em direção a Jope. E no dia imediato, verso 24, e no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Olha, Cornélio enviou 2 homens e um soldado. Eles foram até Jope, encontraram Pedro. Agora eles voltam. Só que o texto diz que alguns também voltaram com Pedro. E agora Cornélio mandou chamar pessoas para aquele momento. Pedro tinha uma mensagem para ele e Cornélio fez um grupo ali, uma reunião em sua casa. Estava esperando que já tinha convidado os seus parentes e amigos mais íntimos, está no plural. Amigos mais íntimos, parentes, também no plural. Verso 25. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Quando Pedro entrou, Cornélio saiu para recebê-lo. Cornélio era um centurião da corte. Cornélio era um líder, mas era respeitado pela nação de Israel. Cornélio chegou e se prostrou diante de Pedro. Pedro era um servo de Deus. Atos 2, Pedro recebeu aquela porção de poder do Espírito Santo. Saíram cheios do Espírito Santo. Mais ainda, a humildade estava em Pedro. Ele sabia que não podia aceitar a adoração. Fugindo um pouquinho do assunto línguas, quantos pastores estão sendo adorados? Não podem. Os pastores têm que ser cuidados pelo rebanho. O rebanho tem que cuidar bem dos seus pastores. É bíblico. Mas nunca adorar um pastor. E o pastor nunca pode aceitar adoração. Quantos cantores evangélicos estão aceitando adoração? Cantor evangélico não pode ser adorado. Quando aquelas pessoas, Cornélio se prostrou diante de Pedro, veja a resposta de Pedro. Verso de número 26. Mas Pedro o levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Pedro disse, eu sou igual você. Você não pode me adorar. Você tem que adorar o Criador. Você tem que adorar o Eterno, o único digno de adoração. Levanta-te que eu sou homem igual a você. Verso 27. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Olha novamente aí o vocábulo usado. Muitos que ali se haviam ajuntado. Parentes e amigos mais próximos, mais íntimos de Cornélio. Com os 3 que foram enviados e com um grupo que voltou com Pedro. Agora, judeus que estavam testemunhando o que iria acontecer. Quando Pedro entrou, encontrou aquele grupo de pessoas. Verso de número 28. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito, olha só,
a um homem judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Atos 2, o poder era para os judeus. Atos 2, a mensagem era para os judeus. Atos 2, quem se converteu? Judeus. O judeu não se misturava com o gentio. Olha o que Pedro diz, vou repetir. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. A sequência do verso 28. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame de comum ou imundo. Quando foi que Deus mostrou isso? Com aquele lençol, com aqueles animais, aquela visão dos animais, que ele viu ali animais quadrúpedes e répteis imundos e comuns. E ele disse, Senhor, eu não posso comer. E Deus diz, não diga que é comum e imundo aquilo que eu abençoei. Não diga. E agora Pedro diz, não é lícito um judeu entrar na casa de gentios, de homens estrangeiros. Mas Deus me falou que os homens estrangeiros não são mais comuns e imundos. Isso está lá no livro de Gálatas. A barreira, o muro que separava foi derrubado. Não tem judeus e gentios mais. Tem quem? Servos do Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo, vou ler o finalzinho do verso 28 novamente. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Verso 29. Por isto, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Ele já tinha perguntado aos 3 homens que foram enviados, eles disseram qual era o motivo. Visão de Cornélio, um homem temente a Deus, que queria ouvir a mensagem de Pedro. E agora Pedro diz, eu não posso duvidar das ordens de Deus, não posso desobedecer, por isso estou aqui. Por que me chamaram? Qual o motivo? Me expliquem. É isso que nós vamos ver amanhã. Cornélio vai agora explicar a Pedro e Pedro vai pregar sua mensagem e nós vamos ver o que vai acontecer em Atos 10, verso 46. Olha o quebra-cabeça se montando. Ninguém pode interpretar um texto sem um contexto. Todo esse contexto está ligado a Atos 10, 46, o falar em línguas que eram gentios, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus te ilumine a cada dia, que Deus te use para a glória dele. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, por mais um dia. Obrigado, ó Deus, pela permissão de ensinar a tua perfeita palavra. Abençoa cada pessoa que vai assistir e ouvir estas mensagens. Que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, que essas pessoas possam nos ajudar na divulgação das mensagens e que elas possam chegar até os confins da terra. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.